Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde abordamos os principais temas que marcaram os últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são as notícias da semana? Bueno, la primera, la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa da la bienvenida al nuevo embajador de Portugal en España, José Augusto Duarte. En segundo lugar, se anuncia que se ha lanzado un nuevo libro, en este caso sobre la Constitución portuguesa de 1976, y esto está escrito por varios autores portugueses y españoles, pero está editado y publicado en España. Y por último, Extremadura y Portugal intercambian experiencias en el cuarto Congreso Ibérico de Banderas Azules. Ok, então vamos começar, e acho que já podemos dizer que é oficial, o novo embaixador português já aterrou completamente em Espanha, certo? Así es, ya está aquí con nosotros, incluso le ha dado tiempo también a presentarse y a que, bueno, la propia Cámara de Comercio de Portugal en España, pues le hiciera una recepción como se merece y especialmente, pues bueno, al ecosistema empresarial ibérico, aunque también estaban presentes diversas asociaciones como la propia Sociedad Iberista. Y bueno, pues en la misma evento, pues el presidente de la Cámara, Antonio Causada, después de dar la bienvenida al nuevo embajador y agradecer la extraordinaria asistencia, ha dicho que la Cámara está comprometida, ¿no?, a fomentar las relaciones bilaterales, los lazos empresariales, la cultura, el turismo y la innovación en la región ibérica, un mercado con un enorme potencial. Y bien, el nuevo embajador ha tomado la palabra en ese evento y dijo que la Cámara es una institución que se ha desempeñado en un papel central en las relaciones económicas de ambos países y que se ha beneficiado de su actividad, ¿no? Ha especificado que las relaciones económicas en turismo, comercio y inversiones son fabulosas, cada uno con sus características y desafíos, con 120 millones de turistas, 15.000 millones de euros en ingresos. Al fin y al cabo, pues la península ibérica es el mayor mercado turístico mundial. Ha destacado que España es el principal cliente y proveedor de Portugal, mientras que el país luso es el quinto proveedor y el cuarto cliente de España, ¿no? Hay 260 empresas portuguesas en España y más de 2.000 empresas españolas en Portugal, lo que muestra ese dinamismo, ¿no? Y ha concluido que ser amigo de España significa abordar nuestros desafíos comunes de una forma constructiva y sensata. Ignorarlos no sería un acto prudente ni de amistad, ¿no? Entonces, realmente tenemos un embajador que podemos decir que es hispanófilo, no vamos a decir iberista, pues evidentemente tiene sus obligaciones como embajador y es natural que tenga un cierto distanciamiento o apego a los propios intereses de Estado, pero bueno, se inicia una nueva etapa con unas expectativas pues bastante positivas que esperemos que se lleven a cabo. Ah, sim. Agora falamos sobre esta nova obra que aborda, vamos assim dizer, a primeira Constituição que saiu depois do processo democrático que aconteceu depois da Revolução. Sim, aqui. Así es, no, tiene unas características especiales la Constitución portuguesa, pero también siempre se puede analizar en clave comparada el uso española y también con otras constituciones del continente. En este caso, esta publicación viene además prologada por Marcelo Rebelo de Sousa, que también es una persona que conocida por el medio del derecho constitucional y conoce E muy ajudou a bien. escrever. Claro, y es muy amigo también de sus colegas, sus pares españoles, es decir, que no solo le da el prestigio de ser el presidente de la República, sino que también pues escribe ese prólogo, ese prefacio en este libro, ¿no? Entonces, bueno, con ese deseo de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación científica entre España y Portugal, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Tejada ha dirigido esta obra colectiva que se llama La Constitución Portuguesa en 1976 en perspectiva histórica.
y en la que han participado diversos juristas e historiadores de ambos países, ¿no? Entonces, pues bueno, se explica pues todo el contexto en el que se dio esa constitución, las reformas que ha tenido, ¿vale? Porque han sido varias. Y bueno, se establece una perspectiva histórica, ¿no? Con estos 50 años, ¿no? de distancia de esta constitución. Y bueno, pues eso, se especifica esas circunstancias, ese contexto, ¿no? de ruptura desde el Estado Novo y bueno, y también desde una perspectiva de cambio y continuidad que ha habido desde entonces, ¿no? Entonces, pues ahí podemos encontrar diversas contribuciones, a destacar, por ejemplo, de Gabriel Moreno, que es un amigo y compañero iberista también que analiza pues la Constitución de 1836 en la historia del constitucionalismo. Él también tiene una obra sobre la Constitución portuguesa y bueno, y otras contribuciones, por ejemplo, de Fernández Sánchez, de Antonio Araújo, de Marco Caldera, de Ángel Rivero, de Díaz Sarasola, de César Reina Simón, que también es un especialista de historia del iberismo. Y bueno, pues la verdad que es un libro bastante completo que se lo recomendamos a quien le guste el derecho constitucional o simplemente conocer un poquito más del endamiaje del edificio constitucional del actual sistema político portugués. Agora caminhamos para o período do veraneio em território ibérico e não só. Todos os anos temos a atribuição das bandeiras azuis, mas houve um congresso que juntou as localidades com bandeira azul, tanto em Portugal como em Espanha. O que é que se deste encontro? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Esto es un congreso más que como vemos que como Extremadura junto a Galicia son las regiones españolas que más comprometidas están con alianzas con Portugal, ¿no? Pero creo que también para el turismo, incluso para desahogar el turismo de costa, que es muy fuerte, ¿no? En toda la península, pues realmente el contexto de banderas azules es muy interesante, ¿no? Porque ya no es una elección entre campo y playa, entre montaña y playa, sino que hay playas en el interior, ¿no? Hay playas en sitios rústicos y que cada vez ofrecen unos servicios más parecidos, ¿no? Entonces, yo creo que esto de las banderas azules, de estas playas de río, playas de grandes pantanos, que aquí llamamos pantanos, pero más bien son embalses, ¿no? Y como por ejemplo el gran lago de Alqueva, pues es un ejemplo espectacular, ¿no? Tanto para España como para Portugal. Y bueno, pues básicamente ha servido para intercambiar experiencias de ambos lados y bueno, se ha comentado que eso, que Extremadura tiene 1.500 kilómetros de agua dulce, ¿no? De costa dulce. Entonces, realmente Extremadura, que a veces tiene fama, una fama injusta de ser un sitio seco, que es todo lo contrario, es muy verde o algo que no hay nada allí del punto de vista de la naturaleza, es todo lo contrario, porque hay de todo, ¿no? Y también se puede decir lo mismo de Alentejo, que es como el gemelo, ¿no? Hum. de Extremadura, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que alentamos a que todos, pues, por ejemplo, aquí también se habla de la playa de Xeles y hay muchos ejemplos, ¿no? que se han recordado en este congreso de Reguengos de Montserrat y bueno, animamos a nuestros lectores que hagan turismo de bandera azul, es decir, de playas de interior de río, porque la hay y mucho, especialmente en la raya. Bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andrea? Ok, então depois falamos da praia, vamos falar sobre cinema. Então, um novo filme histórico sobre a figura de Álvaro Cunhal. Vamos passar para o mais recente prémio Eduardo Lourenço, atribuído a um cardeal português no Vaticano. E para terminar, o primeiro ciclista português que ganhou uma prova no País Basco. Muy bien, pues vamos con esa película que tiene muy buena pinta, ¿no? Porque además es una vida de película, ¿no? La que tuvo Cuñar. Verdade. Verdade.
A Camarada Cunhal vai chegar só às salas de cinema, como não poderia deixar de ser de outra forma, a 24 de abril, mas já sabemos um pouco sobre o que este filme vai contar. Então, este filme é um biopic, segue já uma vibe que vimos com um filme que houve sobre Mário Soares e outro sobre Salgueiro Maia. Bem, como bem disseste, Álvaro Cunhal teve uma vida de película, uma vida de filme. Bem, Álvaro Cunhal é o histórico líder do Partido Comunista em Portugal, o partido há mais tempo no ativo, porque outros partidos foram fundados, mas o Partido Comunista Português ainda continua a ter bastante peso na vida política em Portugal. Bem, Álvaro Cunhal nasceu em 1913 e foi, para além de ser um político, foi um intelectual, foi um facto bastante curioso e são duas vidas que andaram muito lado a lado uma da outra. Foi professor de Mário Soares, ou seja, num lado temos um histórico do Partido Comunista, no outro lado temos o fundador do PS. Bem, Álvaro Cunhal, para além de ter sido político, professor de Mário Soares, também esteve ligado à literatura, com o nome de Manuel Tiago. Viveu na clandestinidade, afinal, o Partido Comunista Português durante a ditadura salazarista foram os mais perseguidos. Era bastante bem recebido em pontos diversos do mundo, desde a antiga URSS até a Cuba de Fidel Castro, onde discursava ao lado do líder. Mas este filme vai retratar um ponto específico da sua vida, que foi um período em que ele esteve preso, cá em Portugal, numa das principais, se não a principal prisão do regime português dentro do Portugal continental. Vamos esquecer aqui um bocado as colónias. Em Peniche, ele e outros dirigentes do PCP estiveram ali presos e protagonizaram uma fuga digna de um filme, onde conseguiram escalar este forte que fica tipo numa zona com quase um declive na direção do mar, com a ajuda de, entre outros, de polícias que estavam a desempenhar o seu trabalho, mas tinham algumas ligações ao partido. Bem, este vai demonstrar não só a repressão que pessoas que tinham uma ideia diferente à ditadura sofreram nesta altura, mas também como esta fuga digna de um filme conseguiu ser feita. Depois desta fuga, Cunhal viveu exilado até ao 25 de abril de 74 e quando voltou a Portugal voltou como um dos heróis, como um dos pais da liberdade, vamos assim dizer. Bem, como eu disse, a figura de Álvaro Cunhal, que os portugueses também o conheciam como Cavalo Branco, isto porque já na altura, já na sua velhice, ele tinha um impecável cabelo branco que fazia muito gáudio em o tratar, com pentinho, então parecia um cavalo branco, então os portugueses também o conheceram assim. E pronto, como estava a dizer, ao lado de Mário Soares, protagonizou um dos grandes debates, agora que estamos num período aqui em eleições, onde já começaram debates políticos, um debate bem ao estilo americano, em que conseguiram mudar o curso da história que sabemos que aconteceu, mas podia ter acontecido de outra forma. Bem, este filme, que é do realizador Sérgio Graciano, que também foi o responsável pelos dois filmes anteriores que eu disse, tem como a personagem de Álvaro Cunhal é feita pelo ator Romeu Vala, e este filme é uma produção da Sky Dreams e chega às salas de cinema em Portugal a 24 de abril, mas já teve, entretanto, a sua estreia, onde participaram vários membros ligados não só à luta antifascista, mas também ao Partido Comunista Português. Muy bien, pues espero que también llegue o a los cines españoles o a a las plataformas de cine Ao de streaming. casa. Vamos a ver, vamos a esperar o tener un poco paciencia de este lado. Pero tiene muy buena pinta. Bien, ahora pasamos al vencedor del premio anual de Eduardo Lorenzo, que nosotros siempre lo anunciamos aquí, porque al fin y al cabo es el premio del Centro de Estudios Ibéricos de Guarda y además lo hace, pues eso, a personalidades relevantes de toda la península y en este caso también una personalidad que tiene una trayectoria potente y también incluso un futuro
interesante, ¿no? Es el cardenal José Tolentino Mendonça. Exatamente, então o vencedor da edição 2025 do Prémio Eduardo Lourenço, este cardeal oriundo da Madeira, desde 2019 é cardeal, está no Vaticano e é considerado todo um dos braços direitos do Papa Francisco, neste período em que ele esteve internado, foi um dos cardeais que esteve responsável pelas homilias que vimos a cada domingo. E logo também possível candidato a um futuro papado, mas isso tudo é no futuro. Bem, este prémio, o Prémio Eduardo Lourenço, todos os anos atribuído a uma personalidade ou fundação, como já foi o caso da Fundação José Saramago, que ajuda a aproximar os dois lados da fronteira. Tivemos já vários nomes em Portugal, como a escritora Lídia Jorge ou a pianista Maria João Pires, e este ano volta a ser dado a um português, ao cardeal José Tolentino Mendonça. Bem, para além do seu papel como religioso, é também um intelectual e um escritor publicado, tem vários livros publicados pela editora Quetzal. E em relação a este prémio que lhe foi atribuído, o cardeal demonstrou-se muito tocado, porque conheceu e foi amigo de perto de Eduardo Lourenço, que lembra como um reconhecido intelectual que nos ajudou não só a pensar em português e em espanhol, mas também a pensar numa identidade europeísta a partir deste cantinho à beira-mar plantado e com os Pirineus a travar-nos um pouco, mas e tudo que Tolentino Mendonça lembrava que Eduardo Lourenço referia que a Península Ibérica é uma espécie de Europa antes da própria Europa. E o Dom Tolentino Mendonça, que foi agraciado pelo júri por unanimidade, é também, para além de ser uma figura portuguesa que se destaca não só como intelectual, como religioso, mas também no nível das letras, também tem-se demonstrado, desde que apareceu na esfera pública, a demonstrar também como um intelectual que quer ajudar a pensar uma Europa e um mundo onde mais fraternos e onde a parte intelectual joga um papel bastante importante. E então temos aqui o nosso novo prémio dado para este Centro de Estudos Ibéricos, que já conta com mais de 2 décadas. Muy bien, pues le damos nuestro parabéns y por último, otro parabéns para el vencedor de la Vuelta al País Vasco de ciclismo, ¿no? Exato, então bota-lume. João Almeida, o ciclista português, é o vencedor da prova da Volta ao País Basco. Esta é a primeira vez que um ciclista português consegue ganhar esta prova, é uma prova de apenas uma semana, mas é considerada a nível internacional como uma das 7 principais provas curtas do mundo. Está ao lado de outras provas também espanholas e também onde João Almeida também já participou, como é a prova da Catalunha ou a prova na Comunidade Valenciana. Bem, nesta edição, João Almeida, desde o início, mostrou-se um dos principais candidatos, mas a vitória ficou consagrada na última etapa, que foi uma partida e uma chegada à cidade de Eibar. Sobre esta vitória, que não é a primeira da carreira de João Almeida, mas João Almeida e tudo a refere como até ao momento a mais importante da sua carreira, já teve parabéns de várias figuras, incluindo do primeiro-ministro Luís Montenegro. Bem, João Almeida corre pela equipa de ciclismo Emirates e é uma figura também, acredito que seja já, talvez não conheça o nome em Espanha, mas já conheçam a cara, porque participou na última Vuelta do ano passado e tudo que teve a partida aqui em Lisboa e passou perto da terra natal de João Almeida, que se não me engano ele é ali da zona de Castelo Branco. João Almeida participou na volta do ano passado, era considerado e tudo um dos possíveis favoritos à vitória final. Infelizmente teve que desistir do ano passado devido a motivos de doença, mas foi
e tudo o chefe da sua equipa nessa prova. E muito provavelmente este ano também deverá fazer parte do pelotão da Vuelta. Logo, João Almeida é sempre um nome a ter em destaque em qualquer prova que entre. Muy bien, pues seguiremos muy de cerca de todas estas pruebas, todo este deporte ibérico. Y bien, pues hasta aquí, muchas gracias Andrea. Pues ha sido el repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal, en español y en portugués. Ya saben dónde encontrarnos, en YouTube y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Até a próxima.